Por que tem pessoas que parecem que faz 1000 tarefas no dia e consegue realizar tudo que precisa realizar? Consegue ser produtivo, consegue organizar as coisas do seu dia a dia na empresa, nos negócios, da sua família, a sua agenda, é tudo marcado, o checklist que ela cria das tarefas diárias estão 100% feitas todos os dias. Por que tem pessoas que têm essa facilidade e tem pessoas que não têm essa facilidade? Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, Giovanni, nesse vídeo. Vou te contar 5 situações que eu passei e que eu tive que começar a me preocupar, porque eu entendi que todas as vezes que eu deixava passar essas 5 situações, eu diminuía minha produtividade. Então esse vídeo vai ser um teste rápido que você já vai conseguir entender como que tá a sua vida atualmente e você mudar isso e ficar mais produtivo. Então vamos lá. Primeira coisa, antes eu era do tipo de pessoa que eu achava que se eu acordasse feliz, triste ou cansado, tava tudo bem. E que era assim porque a vida era assim. Então eu não me preocupava com os meus sentimentos, as minhas ações que aconteciam logo após eu acordar. Com base nisso, eu fui descobrindo algumas coisas sobre a produtividade. Que tudo que você faz a partir do momento que você abre os olhos influencia diretamente em como vai ser o restante do seu dia. Mas eu não sabia disso, porque quando a gente não ouve falar disso em lugar algum, de biohacking, de ritual do sono, de ritual de acordar, de uma rotina milagrosa, tem até um livro que chama O Milagre do Amanhã, que lá traz algumas coisas interessantes, que é como se fosse uma rotina que te prepara para o seu dia. Eu não tinha atenção nisso. Para mim, era como se fosse algo aleatório, que eu podia acordar e mexer no celular e fazer qualquer coisa. Então isso eu tô falando de mais ou menos 6 anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, para vocês terem uma noção. Nessa época, eu não me preocupava com essas coisas. Eu acordava, o despertador despertava várias horas, várias vezes. Então despertava, por exemplo, na época eu estudava em outra cidade, então eu punha para despertar 5h40, 5h50 e 6 horas. O último horário que eu pude acordar era 6, porque eu tinha que estar no ponto de ônibus para poder ir para outra cidade, porque eu estudava em outra cidade. Era mais ou menos 6h15. Então, como era perto da minha casa, se eu acordar 6 horas, era levantar, trocar de roupa e já sair e chegar no ponto na hora exata que o ônibus estava passando. Então eu fui percebendo que isso estava me fazendo muito mal. E fui buscar o que poderia ser e como resolver esse problema. Junto com essa parte de acordar, eu comecei a entender sobre o sono. Então, dando um passo anterior, são essas 5 coisas. A primeira é o ritual ao acordar. Antes disso, é o ritual do sono, que é o segundo pilar. Antes eu não me preocupava com o sono, o que eu fazia antes, que horas eu dormia, como eu dormia, se eu dormia, por exemplo, com uma roupa mais quente, mais fria, se a como que estava a temperatura do ambiente. Eu não me preocupava com isso, eu achava que isso era uma babaquice. E eu fui percebendo que cada dia mais eu fui ficando mais improdutivo, né, e mais cansado. Então um cansaço assim descomunal que você não sabe o que fazer, de onde que vem. Parece que tudo que você vai fazer você tá cansado. Quando você começa a trabalhar tá cansado, quando você vai fazer exercício tá cansado, quando você termina pós-almoço ali, assim, 10 minutos depois, você tá hiper super cansado. Então, esses são os 2 primeiros pilares. O terceiro foi alimentação. Presta atenção nisso. A alimentação, ela está totalmente ligado com o sono, está totalmente ligado com o ritual da manhã e com toda a produtividade que você tem no seu dia a dia. Como assim? Alimentação, você sabia que existe alimentos que faz com que você aumente o seu nível de produtividade e de foco naquela determinada tarefa, e existem alimentos que inflamam o seu corpo? Vou te dar um exemplo muito foda. Você sabia que o órgão do seu corpo que mais produz serotonina é o intestino? E quando o intestino está em estado de inflamação, o que inflama o intestino? Gordura, né, saturada, açúcar em excesso, alimentos que são altamente ricos em, né, cheios de sódio e de alguns tipos de substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, como o glutamato monossódico. Aí vem outras coisas também que eu não gosto de falar muito assim, adentrar, porque eu não acho que é tão importante aqui nesse vídeo. Mas aí tem glúten, tem lactose, tem várias coisas que inflamam seu organismo. Tem também as substâncias que são colocadas em alimentos que são embalados, por exemplo, leite de caixinha, miojo, bolacha recheada, salgadinho. Todos esses alimentos, eles têm composições que inflamam o seu intestino. E quando a gente fala de biohacking, a gente começa a entender que existem alimentos que podem influenciar nessa inflamação. E o que vai acontecer se seu corpo estiver inflamado? Você vai produzir menos serotonina. Logo, o que a serotonina faz? Ela é o hormônio da felicidade.
Então você já percebeu que a maioria das pessoas que têm sobrepeso, elas são depressivas, elas têm problema com baixa estima e várias outras coisas relacionadas à felicidade à sua volta? É justamente por causa desse pilar tão importante que é a nossa alimentação. Imagina a seguinte coisa, o que acontece se você for no posto de gasolina agora e seu carro for, por exemplo, você tem uma caminhonete, imagina a seguinte situação, aí você vai lá e coloca etanol na caminhonete que é diesel, o que vai acontecer? Vai fundir o motor não vai funcionar. Só que qual que é a diferença da caminhonete e do ser humano? O ser humano, ele é um ser humano, ou seja, é um ser biológico. A caminhonete é uma máquina. Máquinas, elas não aceitam erro. Se você erra com a máquina, a probabilidade dela não funcionar ou quebrar é muito alta. Só que, nossa, presta atenção nisso que isso é muito foda. Seres vivos, eles sofrem... eu vou usar esse termo, eles sofrem mutações. Que mutações são essas? Por exemplo, você já percebeu que você não pode comprar antibiótico no mercado, na farmácia sem receita hoje em dia? Antigamente podia aqui no Brasil, hoje não pode mais. Por quê? Porque aquele remédio, em contato com aquele micro-organismo, com aquela bactéria, ela teve uma mutação genética. Essa mutação genética faz com que ela crie uma resistência daquele produto. Logo, consequentemente, nós seres humanos acostumamos com isso também. Então, se a gente come coisa saudável ou come coisa que não é saudável, o nosso corpo ele vai digerir tudo. Só que o que acontece? Ele não necessariamente ele não quebra imediato, ele vai sendo quebrado conforme os anos vão passando. E essa quebra resulta em baixa energia, em perda de qualidade de sono. Então, você tem um sono péssimo. Saúde, vive gripado, vive com a imunidade baixa. O nosso corpo, ele demonstra isso. E muitas vezes as pessoas elas confundem cansaço. Ah, eu tô cansado. Só que na verdade ela não tá cansada, tá faltando algum nutriente no organismo, porque ela não tem uma alimentação balanceada, ela não come direito, ela não preocupa com a alimentação. Logo, se falta, o corpo ele não sabe te falar, tá faltando magnésio, tá faltando zinco, tá faltando vitamina B, B12, que é as vitaminas que são tão principais, nas principais proteínas, peptídeos e cadeias que o nosso organismo tem, como cofatores enzimáticos principalmente, que atuam nessa parte de produção de proteína, produção de algumas substâncias do nosso organismo, como os hormônios, para poder aumentar a felicidade, deixar aquela paz mental. Então, tudo isso está conectado. Só que se a gente não dá esses nutrientes para o nosso corpo, o que você acha que vai acontecer? Cara, você vai estar com a máquina ali funcionando, só que com 60% da capacidade dela. Então, por isso que hoje as pessoas elas estão cuidando muito da alimentação. Então, quando você vê uma pessoa comum hoje, eu pergunto, o que você come de café da manhã? Vou te dar um exemplo, minha mãe. Mãe, o que você come de café da manhã? Eu como pão com margarina e café. Aí eu falo, entendi. Aí a pessoa não come proteína na alimentação, não come uma gordura de boa qualidade, por exemplo, óleo de coco, manteiga ghee, manteiga de leite, tudo isso são gorduras de boa qualidade. E aí a pessoa quer que o organismo, que a máquina, que o cérebro, que o coração, que a respiração, tudo funcione com a melhor capacidade possível. Não vai dar certo isso, certo? Então esse é um pilar que eu vou falar mais sobre alimentação. A próxima coisa que eu acho que as pessoas deveriam se preocupar que está sabotando a sua produtividade é o uso de telas. E aí telas entra computador, entra celular, entra televisão. E aqui é um dos maiores sabotadores, tá? Um dos maiores sabotadores de foco e produtividade é exatamente as telas. Certo? Então se você é do tipo de pessoa que não controla isso, que usa muito o celular, que às vezes não trabalha com isso e fica horas e horas e horas e horas consumindo Reels principalmente, conteúdo que não agrega nada na sua vida, tanto é que se você para pensar, nossa, quais foram os últimos 10 vídeos que eu vi, você nem lembra, nem sabe o que falou, nem sabe, porque isso não te marca. Então a gente está vivendo uma era agora de hiperinformação, então é muita informação chegando a todo momento. E isso influencia diretamente nessa parte da produtividade, porque isso cansa o cérebro. O cérebro, ele é uma máquina, ele se adapta a isso. Só que ele vai recebendo tanto estímulo, chega uma hora que ele não consegue processar essa quantidade de informações e de dados. Logo, consequentemente, sobrecarrega a máquina, né, o seu cérebro, o seu organismo,
e você começa a entrar em estado de cansaço extremo. E se você tiver interesse, tem um vídeo muito foda no canal que eu falo sobre os tipos de descanso que existe. Existe um descanso espiritual, existe um descanso emocional, existe um descanso físico e existe descanso mental. E cada um desses descansos ele precisa ser descansado de uma forma específica. E lá no vídeo eu te explico exatamente como que isso acontece. E pra gente ir pro último, tá? A última coisa que as pessoas precisam se preocupar, né, que influencia diretamente é exercícios físicos, atividades físicas de modo geral. Aí entra musculação, entra corrida, entra tênis, entra natação, entra qualquer tipo de atividade de exercício físico. As pessoas elas acham que exercício físico não muda a vida de ninguém. Ah, não, exercício físico é ruim demais. Cara, hoje eu fiz um treino tão intenso, tão intenso. Eu fui em uma academia que lá, cara, é muito foda. O personal ele te acompanha o tempo todo. A academia já tem um personal para cada aluno, pra você ter uma noção o nível da academia. E aí depois do treino eu passei na banheira de gelo, que é uma coisa que a gente utiliza no ritual da manhã, às vezes para ativar o nosso organismo. E eu saí de lá tão renovado, assim, cara, fazia tempo que eu não tinha uma experiência tão foda de lifestyle. Então, quando a gente vai para o estilo de vida de biohacker, de produtividade, de cuidar da saúde, da alimentação, do sono e ter uma estrutura impecável na nossa vida, ter um ritual que a gente não consegue fugir dele, porque a gente está disposto a fazer aquilo que precisa ser feito, a nossa vida começa a mudar. Giovanni, mas isso tudo que você falou é coisa demais para mim me preocupar. Eu sei. Há 6 anos, 5 anos atrás, quando eu tive contato a primeira vez com o biohacking, eu tive essa mesma percepção. Cara, como que além de eu fazer tudo na minha rotina, eu ainda vou ter que colocar todas essas coisas que você falou no vídeo? Só que é aí que tá o jogo. Não é que você vai pegar tudo que eu te falei e vai colocar isso no vídeo. Você vai pegar tudo que eu te falei, vai colocar na sua rotina e vai pegar as coisas que você precisa fazer e vai colocar elas dentro dessa nova rotina sua. Você entendeu a diferença? Não é pegar o que eu te ensinei e colocar na sua rotina, é pegar o que você faz e colocar dentro dessa nova rotina. É diferente. Quando a gente começa a viver a nossa vida, monitorando nossos hábitos, monitorando as nossas métricas, os nossos KPIs, né, que a gente fala, a gente começa a viver uma vida mais leve, mais tranquila, porque a gente começa a se preocupar de uma forma diferente com a nossa vida, com a nossa rotina, com os nossos hábitos, com a nossa alimentação, com cada micro hábito, micro bloco. De forma, como que eu posso falar? Vou falar de forma, em visão, sabe? De forma complexa e um modo de sistema. Tá tudo conectado. Desde a hora que você acorda, ao que você come na hora do almoço, ao lanche da tarde, a quantidade de café que você toma, quantas horas de tela você usa, isso é diretamente ligado com quanto ansioso, depressivo, corajoso, ambicioso que você é. Então, por isso que a gente está falando sobre isso, e essa é a tendência para agora, esse ano de 2025 e 2026, cuidar mais da saúde, cuidar mais da nossa autoestima, do nosso corpo, da nossa vida e viver um lifestyle que sustenta a nossa vida. E não ter uma vida para tentar sustentar o lifestyle, é diferente. Você tem que ter uma vida que sustenta o seu ter um lifestyle que sustenta a sua vida. Então, se você trabalha no digital, você tem que ter um lifestyle que te tira das telas, para você ter uma vida que consegue equalizar aquilo que você vive no seu dia a dia. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, já deixa um like, se inscreve no canal e eu te espero no nosso próximo vídeo.